Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham curtido aí o feriadão. Estou aqui para gravar mais um conteúdo para vocês. Esse conteúdo aqui, na verdade, ele já foi dado em aula Zoom, através de correção de exercícios do livro, só que eu não tinha passado o resumo para vocês, né? Então, estou aqui para gravar e espero que vocês gostem, tá bom? Esse PDF, ele tá lá no Google Classroom. O que ficou faltando mesmo foi eu gravar aqui o vídeo explicativo para vocês. Vamos lá. Pós-impressionismo e fauvismo. Logo se entende, né, que pós-impressionismo aconteceu logo depois do impressionismo, o nome já diz. O fauvismo foi um movimento subsequente, né, o que aconteceu na sequência aí na linha artística da história da arte. E a gente entender um pouco a respeito do pós-impressionismo, é interessante a gente saber que é uma extensão do impressionismo, ou seja, vai haver, né, muitas características do impressionismo no pós-impressionismo. O que também é importante a gente entender que artistas que participaram do impressionismo também participaram do pós-impressionismo. Não todos, mas a maioria, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que foi o pós-impressionismo, as suas principais características? Primeiramente, a gente precisa ter como característica principal a valorização da expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental dos artistas. Então vamos lá, só relembrando um pouco. Se no impressionismo eu tinha um movimento em que eu poderia criar uma técnica nova, né? Longe daqueles padrões estéticos, né, do classicismo, do período clássico, em que eu representava a realidade. Isso já houve uma quebra, né, no impressionismo através do período da Belle Époque, né? Só relembrando um pouquinho que a gente viu em aulas anteriores, né? Houve aí o avanço da tecnologia, inclusive a criação da fotografia, né, que imprimia a realidade tal como ela é. Então eu não precisava mais fazer, né, uma pintura daquele período clássico, naturalístico, realista, né? Então eu tenho aí uma quebra da tradição. E no impressionismo eu já tenho uma técnica diferenciada, né? Através dos pontos, das manchas, da justaposição, das figuras sem contornos nítidos. Só relembrando um pouquinho do que a gente viu, né? No pós-impressionismo, além disso tudo, eu tenho como foco principal o lado subjetivo dos artistas. Então, eu vou ter aí o sentimento do artista impresso na tela, né? Então, eu vou ter a questão do simbolismo. O que é o simbolismo? Eu até coloquei aqui como definição nas telas posteriores, vocês vão ver. O simbolismo é a representação de simbolizar algo que você está vendo, né, no lado mais sentimental, né, na sua universalidade. Tem mais a questão do espírito do artista, da alma do artista, longe dos olhares do realismo, né? Longe dos olhares do que ele vê na realidade. Tá? Então, lado subjetivo também. O que seria o lado subjetivo? As emoções, as suas próprias experiências, o que ele sente, né? Todos nós temos a nossa subjetividade, né? E o lado subjetivo do artista também vai demonstrar isso, tá bom? Não buscava somente os elementos técnicos, né? Então, no impressionismo, eu tenho uma técnica diferenciada, onde eu vih ter... só um momentinho que minha bateria está acabando. Peraí, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Deixa eu dar um pause. Então, gente, só voltando aqui, que eu precisei parar o vídeo, né? Para botar no carregador. Então, gente, só voltando aqui, no impressionismo tem uma técnica específica, que é essa que eu citei para vocês, né? Pequenas pinceladas, manchas em justa posição, figuras sem contornos nítidos. Então, era uma técnica nova que havia surgido no impressionismo. No pós-impressionismo, não tem somente essa busca de elementos técnicos, né? Não existe somente a questão da técnica, mas não existe somente o estudo da luz natural nos objetos, né? Como a gente viu muito no impressionismo, nem a reprodução da realidade, como fizeram seus antecessores, mas de expressar e simbolizar sentimentos. Esse é o foco principal.
Não existe padronização nas técnicas da pintura. Nesse período, os artistas buscam criar suas próprias técnicas. Vocês vão ver que no pós-impressionismo, os artistas eles têm técnicas diferentes de pintura. Vamos ver isso melhor na pintura? Vou começar com Paul Signac. Ele era um francês, né? Suas técnicas de pintura, né, surgiram logo depois do início, né, do período da Belle Époque. Ele participou do movimento do impressionismo e também do pós-impressionismo. Tá, gente? Peguei essa imagem aqui, que também, inclusive, tem no livro de vocês, que é uma grande pintura dele, que é a Boia Vermelha. Como vocês podem ver, há pequenos pontos, né, no céu, refletido aqui na água. Aqui também é possível ver a questão da luz e da sombra, né, através da pintura somente em pontos. Aqui também, ó, no quadro No Tempo da Harmonia, você também vê figuras também, a gente chama de figuras estilizadas, né? Figuras estilizadas, para quem não sabe o que são aquelas feitas com a criação de um próprio estilo, sem detalhes realistas, mas que possam ser identificadas. Por exemplo, aqui eu identifico, passei sem querer. Aqui eu identifico que é um homem, que é uma mulher, que é um bebê, mas eu não vejo traços realísticos. Uma figura estilizada é uma figura que ela é criada ao próprio estilo do artista, né? Ele cria o seu estilo de como criar uma figura. Deixa eu mostrar para vocês, no todo, como que hoje nós podemos ter figuras estilizadas. Deixa eu ver aqui, buscar aqui no Google. Aqui, ó, figuras estilizadas. Hoje, a gente pode encontrar figuras estilizadas dessa forma, onde você não vê traços realistas, mas você sabe o que significa cada coisa. Um homem nadando, um barco, aqui luta de boxe, né? Aqui o jockey, né? Tiro ao alvo, ciclismo. Aqui também, ó, você consegue identificar, são pessoas, né? Desenhos mostrando diferentes movimentos. Aqui também, ó, né? São figuras estilizadas, criadas ao próprio estilo do criador, de quem a cria. Aqui também, ó, tá vendo? Não vejo detalhes do corpo humano, mas sei que são pessoas com guarda-chuva, com uma criança aqui, né, no caso, quase segurando a mão, uma mulher segurando uma bolsa. Então, figuras estilizadas, para ficar mais claro para vocês, é isso, tá? Criada ao próprio estilo do criador ou do artista, né? Vamos voltar aqui. Temática de atividades e lazer, né? Então, vocês vão ver muito no quadro do Paul Signac, atividades de lazer, né? Um momento, porque o Paul Signac, ele tinha muito dessa questão do aproveitamento da vida, né? De você aproveitar a vida tal como ela é. Então, ele vai demonstrar isso através de suas pinturas. Cores vivas e intensas, né? Principalmente nesse quadro aqui, vocês podem ver que ele usou muito do vermelho e do amarelo, também do azul, né? Pequenos pontos com pinceladas. Gente, aqui também a gente pode considerar como pontilhismo, tá? Ele usava muito da técnica do pontilhismo nos seus quadros. Então, a gente também tem o pontilhismo no pós-impressionismo, tá? Pontilhismo é a técnica, né? Pós-impressionismo é um movimento. E figuras estilizadas, como eu falei, com auras de luz, ou seja, com aquela aura de tranquilidade, de harmonia, né? Você vê que existe uma alegria nas imagens, na figura, né, das pessoas ali representadas. A gente também tem no pós-impressionismo um grande artista que é o Paul Cézanne, né? Ele também era francês, e uma das principais características marcantes do Cézanne é que ele busca, né, demonstrar de diferentes formas as suas pinturas. Esses quadros aqui é a mesma visão, né? Ele representa o mesmo local que ele pinta, só que em diferentes formas. Logo se entende que esses quadros que ele pintou, né, do Monte Santa Vitória, pode ter sido em estações diferentes, em climas diferentes, em dias diferentes, né? Porque
a gente percebe que existe uma diferença em relação a clarear, a questão da claridade, da luminosidade da imagem, né? Aqui logo percebe-se que parece que é uma figura, né? Uma imagem que ele viu, né? Através ali, que representou na pintura, onde tem muita luminosidade, né? Provavelmente aí num dia em que o sol estava, né? Pairando ali sobre o Monte Santa Vitória. Aqui talvez num clima de inverno, né? Ou num clima onde existe um entardecer, né? Onde existe aí menos luminosidade. Aqui também, ó, não dá para se entender muito bem a questão do clima, mas percebe-se que ele geometrizou, né? Ele utilizou um pouco da geometria, né? Para demonstrar diferentes ângulos também do monte. Então vamos para as principais características. Paisagens e naturezas mortas. Vou explicar já já sobre o que são naturezas mortas. Estruturação geométrica, né? Aqui vocês veem que existe um pouco da geometria, cubo, um pouco do triângulo aqui também, né? Principalmente aqui. Aqui vocês veem que existe muito da geometria em cubos, né? Senso analítico e estabilidade. O que seria senso analítico e estabilidade? Ele analisa a paisagem tal como ela é, né? E ele vai demonstrar isso através da estabilidade, através do equilíbrio, né? Diferente, por exemplo, dessa outra pintura aqui, que logo depois eu vou chegar nela, do André Derain, no Fauvismo. Olha aqui como é que tá as árvores bem inclinadas, né? Essa aqui parece que está quase que caindo, né? Então, não existe uma estabilidade aqui nessa imagem, diferente da pintura do Cézanne, em que vocês veem uma grande forma de equilíbrio, né? A figura está bem equilibrada, né? E manchas de cor. Então, são as principais características do Cézanne. Ele também trabalha com a natureza morta. Natureza morta vai representar, e eu acho que eu botei a descrição sobre natureza morta em outro. Botei aqui, vou colocar aqui também. Natureza morta. Natureza morta, principalmente aqui no quadro do Cézanne. Aqui. Representação de figuras inanimadas, em que é possível mostrar detalhes da sua totalidade, como frutas, flores, taças e garrafas. Ou seja, na natureza morta, a gente vai representar seres inanimados que não possuem vida, né? Uma fruta, uma garrafa, um prato, né? Aqui a gente tem até a cabeça, né, de um esqueleto. Então, a gente vai ter a representação de objetos comuns, né? Natureza morta não significa que ela realmente está morta, tá, gente? É só o nome. Mas é a representação de figuras inanimadas, que não possuem vida própria, né? Mas que também é possível ver detalhes. Detalhes, por exemplo, aqui, ó, dessa maçã, do sombreado da maçã, do volume da maçã, né? Aqui também, ó, da luminosidade pairando aqui sobre a garrafa. Você vê que existe um reflexo, ela tá um pouco mais clara aqui nessa parte, né? Dos detalhes do cesto, dos detalhes aqui também da cabeça de esqueleto. Então, a gente vai ver a natureza morta representada na sua totalidade, ou seja, representando volume, forma, cor, contrapontos de luz e sombra, né? Então vocês vão ver isso. É diferente do que ver, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui agora. Aqui, ó, nessa figura do Paul Gauguin, que a gente já vai chegar nela. Tem aqui seres inanimados, né? Vocês veem aqui, ó, esse pequeno as pequenas flores aqui, elas não estão expressas nos seus detalhes, né? Não estão muito detalhadas. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Não estão muito detalhadas, né? Aqui também, ó, não existe um detalhe nítido, como um estudo, né, sobre as figuras de natureza morta. Aqui o Cézanne ele estudou as figuras de natureza morta e procurou representá-las através da pintura. Então ele demonstrou detalhes da natureza morta. No Gauguin, a gente já tem pinturas também
com cores fortes e quentes. É interessante vocês entenderem que o Gauguin, gente, ele era ex-marinheiro, né? Ele deixou um pouco da sua carreira de lado para seguir aí a arte, né? Houve um momento em que ele foi morar na Polinésia Francesa, né, uma das ilhas das Antilhas, e ele começou a se encantar com o estilo de vida das pessoas que moravam nessas regiões, né? Principalmente no Tahiti, né? Então ele um pouco se distanciou, né, da representação urbana de Paris, né, que era o berço da Belle Époque, né? Então ele se distanciou um pouco desse clima de grande movimento que aconteceu na França. E aí ele começou a observar, né, onde ele foi morar, né, através nas ilhas da Polinésia Francesa, no Tahiti, o estilo de vida das pessoas que moravam ali, que eram muito voltadas para a natureza, né? Tanto que ele chama essas pessoas de pessoas naturais, né? Então ele vai observar, por exemplo, vocês vão ver que, ao contrário, né, do centro urbano que acontecia na França, na Polinésia Francesa, a gente tem uma calmaria, as pessoas conseguem se assentar para observar a paisagem, né? Por exemplo, existe também muito da questão da adoração a deuses. Isso está acontecendo aqui nesse momento, ó. 3 mulheres adorando aí a esse deus aqui, né? Essa estátua. Então, o que vai ser muito presente também, né? Além das cores fortes e quentes, que são possíveis ver nas figuras nas pinturas do Gauguin. O simbolismo, né? O simbolismo, até eu botei aqui, ó. O poeta é, aqui, um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Universalidade. Universalidade vem de universo, né? Então, ele vai observar o universo e vai mostrar isso na pintura através de símbolos. Então, aqui, essas 3 imagens, três pessoas aqui, né? Em adoração a essa estátua, simboliza, né? Que essas pessoas que viviam, né, nesses lugares, né, distantes das áreas urbanas, na Polinésia Francesa, tinham um espírito adorador, né? Adoravam a ancestrais, adoravam a deuses. Aqui também é possível ver os olhares, olha o olhar, o pensamento, né? Você percebe que essa mulher representada aqui, no quadro Mulheres do Tahiti, ela está com um olhar meio pensativo, né? Ela não está observando o artista na hora da pintura, ela não está olhando para nós, ela está com a mente em outro lugar, né? Então é muito possível ver, né, através das pinturas do Gauguin, existe, né, da expressão também, além da expressão dele como artista, da expressão também das pessoas representadas, né? Aqui também um olhar de pensamento, uma calmaria, né? Aqui também você vê que também existe a questão das roupas, da representação das roupas, né? Dessas pessoas que viviam, né, nesses locais, que eram diferentes das pessoas que viviam nas áreas urbanas. Olha aqui as roupas das pessoas que viviam nas áreas urbanas, né? Diferente daqui, né? Já é uma roupa mais característico daquele local onde aquelas pessoas viviam, né? Então, só resumindo, a gente vai ter cores fortes e quentes, muito quentes no Paul Gauguin. Simbolismo, simbolizar, né, o que ele realmente consegue ver, né, o universo como ele consegue ver através de símbolos. Expressão da emoção por meio das cores. Aqui, por exemplo, o olhar dela também, ele se torna um pouco mais assim vazio, um pouco mais vago, por conta também da cor, né? Ele botou um sombreado aqui nos olhos, né? Contornou um pouco os olhos aqui com um sombreado mais escuro. Representação de nativos da Polinésia Francesa, camponeses da província da França, né? Então, são essas pessoas aqui representadas. Eu não li isso aqui, ó. Formas simplificadas e contornos fortes.
Vai ter muito contorno forte, tá? Nas obras do Paul Gauguin. Van Gogh, né, que com certeza vocês já ouviram falar dele, ele é um grande artista também, muito famoso. Infelizmente, sua fama aconteceu logo depois da sua morte, né? Enquanto na vida ele não teve tanto sucesso, né? Na sua morte, depois da sua morte, anos depois, ele foi um boom aí do pós-impressionismo, né? Sendo conhecido no mundo todo. E vamos conhecer um pouquinho das características das pinturas de Van Gogh. Pinceladas agitadas, né? Isso demonstra até um pouco, tá um pouco associado com o seu estado emocional. Van Gogh, ele teve, né, muitas das questões, né, psicológicas. Até hoje não se sabe muito bem o que ele tinha. Alguns dizem que ele tinha esquizofrenia, outros dizem que ele tinha transtorno bipolar, mas naquele período a medicina ela não era tão avançada, né, em termos médicos e psicológicos, a ter um laudo médico sobre o Van Gogh. Mas o que é possível ver é que ele tinha uma pincelada agitada que talvez demonstrasse, né, as suas emoções de agitação, né? Isso dava aos quadros dele uma sensação de movimento. Vocês percebem aqui, Noite Estrelada. Esse quadro aqui ele foi feito quando Van Gogh observava pela janela do sanatório onde ele ficou internado. Ele mesmo se auto-internou, né, num sanatório de Saint-Rémy, na França. E ele vai observar pela janela do sanatório a noite lá fora. Ele vai representar isso, né, através dessas pinceladas agitadas, desse contorno que parece um movimento, né? Muitos astrônomos também tentam entender um pouco sobre a pintura de Van Gogh, estão estudando sobre astronomia, né? Que parece que aqui nesse quadro não foi comprovado cientificamente, né? Van Gogh ele também tenta representar um pouco do universo, né? Até mesmo um pouco do sistema, né? Solar e os outros planetas, né? Mas isso não foi comprovado ainda cientificamente. Tá? Autorretratos, ele vai demonstrar muito a questão também dos autorretratos, ele mesmo se pintar. Cenas de paisagens e naturezas mortas, ele também vai trabalhar com a natureza morta, assim também como o Cézanne. Reações emocionais, né? Tem muito da emoção do Van Gogh nos quadros dele. Cores vibrantes, cores brilhantes e vivas, né? Ele vai trabalhar muito com amarelo, principalmente o amarelo, era a cor preferida do Van Gogh, né? Vai trabalhar muito com as cores brilhantes e vivas. Olha aqui, ó, o uso do amarelo. Muito uso do amarelo. Natureza morta, eu já até expliquei para vocês no outro quadro. Representação de figuras inanimadas, mostrando os detalhes na sua totalidade, né? Então, aqui, gente, nesse quadro aqui, estudei um pouco sobre ele, né? Natureza morta com um prato de cebolas. É o nome do quadro. Nesse quadro, Vicente Van Gogh ele pintou após ele ter tido um surto psicótico, né? Depois de uma briga com Paul Gauguin. Paul Gauguin é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Van Gogh chamou ele para trabalhar com ele, né? E ele cria, na verdade, Van Gogh criar uma casa dos artistas, uma casa onde morassem vários pintores e ali eles trocassem ideias e pintassem, produzissem. Só que essa ideia não foi muito para frente, né? Gauguin chegou até a se encontrar com ele para poder dar início, né, a esse plano. Só que eles discutiram, tiveram uma discussão feia e após essa discussão Van Gogh cortou a sua orelha, né? Ficou internado. Logo depois, foi um surto psicótico, né, que ele teve. Ele ficou internado. Logo depois, ele tinha parado de pintar. Ele parou de pintar por um tempo depois desse surto. E ele vai escrever uma carta para o Theo, que era o irmão dele. O irmão dele era a pessoa que mais incentivou Van Gogh. Inclusive, foi o único comprador de um quadro de Van Gogh. Van Gogh ele tinha aí mais de 900 pinturas, mais de 1.100 desenhos, né? E durante toda a sua vida ele só vendeu um quadro para o seu irmão, né? Porque, como eu falei para vocês, o impressionismo eram técnicas diferentes
que não eram tão bem aceitas pelo público. Então, Van Gogh trazendo essa diferença na pintura, a princípio, né, o povo daquela época estava com a mente muito fechada ainda ao período clássico, ao período antigo, ao período de mostrar o realismo. Então, eles não aceitavam muito bem essa nova técnica de pintura. E Van Gogh ele foi um dos que mais sofreram, né, com essa falta de aceitação. Então, ele não teve muitos quadros pintados na sua... Né, desculpa, pintados ele pintou muito, né? Não teve quadros comprados em toda a sua vida. Só teve um quadro comprado pelo seu irmão Theo. E aqui nessa mesa aqui tem a carta que ele escreve para o Theo, né? Então aqui ele está vendo que inclusive é um quadro que demonstra a natureza morta, porque não tem seres inanimados, né? Não tem seres vivos aqui. Tem a garrafa, tem a cebola, tem o prato, tem o cachimbo, tem o livro, tem a vela, né? Então ele vai demonstrar esses objetos que são da natureza morta junto com a carta e assim ele pinta o que ele está vendo naquele momento, tá? Junto também tem um recipiente com 12 girassóis, que é um quadro também muito famoso dele, onde ele também vai representar, né, a natureza morta, o girassol como ele é, né? Inclusive algumas folhas um pouco secas, né? Então ele vai demonstrar o real do que ele está vendo, né, sem demonstrar a técnica do realismo, né? Mas demonstrando o que ele está vendo. Também temos como artistas do pós-impressionismo o Henri de Toulouse-Lautrec, né? Também era francês. Esse povo era tudo francês, gente. E aqui, eu não encontrei esse quadro, o nome desse quadro aqui é o Palhaço de Chao Cao e no Moulin Rouge. Moulin Rouge, gente, era um cabaré muito famoso na época na França, né? Em Paris. E ele, o Henri de Toulouse-Lautrec, ele vai ter uma visão muito noturna, né, das casas de cabarés. Ele era um amante dessa vida, né, um pouco depravada, né, daquele período da Belle Époque. E ele vai observar e vai pintar o que ele está vendo também, né? Nas suas pinturas, há traços simples, poucas cores, né? Na verdade, a cor que ele mais usa é o vermelho. Ele não trabalha muito com a questão do amarelo, com o azul, com o verde. Ele não trabalha com tantas cores ao mesmo tempo. Ele trabalha mais com o vermelho. Poucas cores não significa cores mais claras, tá, gente? Tomem cuidado com isso. Poucas cores é porque a paleta dele era muito reduzida. Ele trabalhava com poucas cores. Ele vai trabalhar mais com o vermelho, o branco e o preto aqui, que está em mais destaque. Aqui ele trabalha mais com o amarelo e o vermelho e o preto com mais destaque, né? Não trabalha com quadro tão colorido. Desenho esboçado, ele vai trabalhar com a pintura e também com o desenho. O que é um desenho esboçado? Antes de você fazer uma pintura, você vai fazer um contorno daquilo que você quer fazer, né? Você vai fazer, por exemplo, um rosto. Você vai desenhar, né, o contorno do rosto, o contorno dos olhos, e aí você vai passar para a pintura. O Henri de Toulouse, não. Ele já considera o desenho esboçado como uma arte, né? Então, ele vai ter muito do desenho esboçado também na sua coleção. Figuras estilizadas, como eu falei para vocês, figuras estilizadas é aquela que é criada ao próprio estilo do artista, né? Então, como essas daqui, por exemplo, não existe, né, o realismo nessas figuras aqui. Elas foram criadas ao seu próprio estilo, tá? Cenas da vida noturna e cabarés, como eu falei para vocês antes. Também, o Henri de Toulouse, ele foi um grande pioneiro nas artes gráficas. Por que eu digo isso? Porque quando ele começou a observar a vida noturna, ele também começou a ser chamado a fazer cartazes, né, de divulgação em eventos, principalmente no Moulin Rouge, que era um dos cabarés, né? Então ele vai aqui, por exemplo, ele aqui está fazendo um cartaz, né, de divulgação de um concerto, aqui de um teatro, de uma peça de teatro, dá para perceber aqui, né? E aqui de uma cantora muito famosa na época, né, que na verdade também era uma cantora e dançarina de cabaré, em que ele vai fazer um anúncio dela, né? Então, nessa época, as artes gráficas de cartazes não existiam muito. Começou a existir nesse período.
O Henri de Toulouse ele foi um dos pioneiros, né, a fazer aí as artes gráficas, as pinturas para cartazes. Vamos lá, gente, vamos partir agora um pouquinho para o fauvismo? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante eu gravar tudo no mesmo vídeo, porque é uma linha do tempo, né? E eu prefiro tudo gravar em um mesmo vídeo para poder ficar mais fácil a compreensão de vocês. Vamos lá. Fauvismo. Iniciou também no século XX, tá? Primeiro movimento de vanguarda. O que são os movimentos de vanguarda? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o cubismo, futurismo, surrealismo, provavelmente, né? Esses movimentos de vanguarda a gente vai ver posteriormente, tá? A gente não vai ver aqui agora. Mas o fauvismo, ele foi um movimento que deu início a esses movimentos de vanguarda. Então, ele vai estar entre o pós-impressionismo e os movimentos de vanguarda da arte moderna, né? Ele vai estar nesse meio aí, tá? Iniciando a arte moderna, né? Ele vai meio que vai dar início, vai introduzir a arte moderna. Inspirou-se nos ideais impressionistas e pós-impressionistas. Rompimento da tradição clássica. Esse rompimento da tradição clássica ele já acontece lá desde o impressionismo, lembra? Acabou o classicismo, acabou a representação da realidade, porque a gente agora já tem a tecnologia, a fotografia ao nosso favorecendo na impressão do real. Então, ele vai romper também com a tradição clássica e busca da sua própria expressão. Tá? Na verdade, gente, todos esses buscam imprimir de acordo com a sua própria expressão. O fauvismo também não é diferente disso, tá? A diferença do fauvismo para o pós-impressionismo é o seguinte: no pós-impressionismo, a gente tem a liberdade por artista. O artista ele faz a sua própria técnica. Cézanne trabalhou com a geometrização das figuras e a natureza morta. Vicente Van Gogh trabalha com as pinceladas agitadas e a sensação de movimento. O Lautrec trabalha com a representação das cenas noturnas e trabalha também com cartazes, né? Então, cada um trabalha da forma como bem entende. No fauvismo, a gente já começa a colocar todo mundo de novo numa caixinha. Por quê? A gente começa a ter uma técnica muito comum entre os artistas, né? Então, todos começam a trabalhar novamente de uma forma muito parecida. Por isso que eles são juntos aí classificados como artistas do fauvismo, tá? Vamos lá. Características do fauvismo. O que é importante a gente entender? Cores fortes e puras. Priscila, mas professora Priscila, a gente já viu isso também lá no pós-impressionismo. Sim, só que as características dos pós-impressionistas também foram utilizadas pelos fauvistas. Tá? Cenas de paisagens, formas em pinceladas distorcidas, pinceladas grossas e fortes, busca pelo rompimento com o passado. Na verdade, isso acontece aqui desde o impressionismo, né? Cor expressando emoção, afastamento do realismo também, isso acontece aqui desde o impressionismo. Tecido de tela transparente. Por que tecido de tela transparente? Porque eu preciso ter a minha cor pura e nítida. E a tela branca, que era muito comum, né, na época utilizada, o branco atrapalhava um pouco isso, né? Então, eles começaram a fazer as próprias telas com tecidos transparentes. Vamos lá, gente. Artistas do fauvismo. O mais importante dele, Henri Matisse, né? É um dos mais conhecidos da arte do fauvismo. E também dá início aí à arte contemporânea. Desculpa, à arte moderna, tá? Então, a gente vai ter muita cor forte, né? Aqui o vermelho, o amarelo, esse gato aqui pegando os peixinhos. Também vai representar um pouquinho da natureza morta, mas não tanto como o Cézanne e o Van Gogh, né? Vai ter a representação de figuras estilizadas também, ó. Tá vendo? Sem contornos nítidos, sem realismo, mas tem ali, vocês conseguem ver que são pessoas, né? Esse quadro aqui representa a dança, né? Um quadro representado totalmente com cores fortes, o azul forte, o verde forte, essa tonalidade um pouco amarronzada do forte também, né? Então, ele trabalha muito com a cor forte, tá, gente? Ele também vai representar também figuras, né? Pessoas
Aqui parece que é a esposa dele, retrato da Madame Matisse. Inclusive, ele vai utilizar a cor para representar sombra. Nunca se tinha visto em nenhum momento durante a história da pintura um sombreado no rosto com verde no rosto, né, de uma pessoa, num retrato. E aqui em Matisse vai mostrar isso, né, um sombreado utilizando a cor verde, que é algo muito diferente da época, né? Então ele também vai representar aqui, não existe muito fundo, né, nesse retrato, mas são cores fortes, contornos fortes, a sobrancelha dela tá bem forte, aqui também o contorno da orelha tá muito forte. No fauvismo tem muito contorno forte, cores fortes, contornos fortes, pinceladas grossas. Olha aqui o tamanho desse pincel, gente. Aqui, ó. Olha aqui, percebe-se que o pincel dele era bem grosso. Diferente daqui, ó. Diferente, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Diferente daqui, ó. O pincel do Paul Signac não era tão forte como o pincel, não. Olha aqui, pincel era pontilhismo, era uma técnica bem mais delicada. Aqui eu trabalho mais com cor forte, tá? E com pincelada grossa. André Derain também foi um artista do fauvismo, né? Cor forte também. É muito possível também ver que no fauvismo até existe um pouco da perspectiva, mas a perspectiva ela é um pouco misturada com as cores. Então vocês percebem que aqui é um primeiro plano, né? Esse que é uma praça, né? Uma praça pública. E aqui atrás, ó, existe um pouco da perspectiva, mas ela está misturada com as cores. Maurice Blamick também. Olha aqui a perspectiva dele também misturada com as cores. Você vai ver que a perspectiva ela vai indo para lá. Ela está indo para lá. Ele está pegando um ângulo diferenciado. Está pegando um ângulo de canto. A perspectiva está indo para lá, né? Então, existe muito da perspectiva misturada com as cores. A perspectiva ela não é tão visível como num desenho de arquitetura, né? Como na época também do Renascimento, como na época do realismo. Então, a perspectiva aqui ela está muito misturada com as cores. Georges Braque também trabalha muito com cor forte, pincelada grossa, contornos fortes. O Rolf Doff também, ele trabalha com cores um pouco mais amenas, né? Não tão fortes. Mas ele também entra aí no rol do fauvismo, tá, gente? Também por conta do verde, do uso do amarelo também, por causa da pincelada grossa. Tá bom, galera? Então, são essas as características do fauvismo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas falei tudo que eu precisava falar. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.